Os Estados Unidos anunciaram a retirada do tarifaço de 40% sobre alguns produtos brasileiros, como a carne e o café. Essa decisão foi publicada pela Casa Branca, aconteceu uma semana depois que o governo de Donald Trump suspendeu a taxa de reciprocidade de 10% sobre 200 mercadorias impostas a diversos países. Os anúncios trouxeram alívio para boa parte dos produtos do agronegócio, mas ainda afetam principalmente a indústria, já que os produtos manufaturados seguem com a taxa de 40%. Fred, o presidente Lula comemorou nas redes sociais essa decisão do governo americano e falou em vitória e em bom senso, mas não ficou muito claro até aqui quais foram as contrapartidas brasileiras. Quais são os pontos desse acordo que a gente tem que prestar atenção até aqui? Realmente ele é um início, é um acordo bastante substancial, afeta a parte agrícola, mas ainda tem coisas para serem negociadas. O Lula estava no Salão do Automóvel, ele falou sobre esse assunto, comemorou bastante. Vamos ouvir o que ele disse. Porque se você tomar com a febre muito alta, você vai cometer erros. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. O presidente Lula, Fred, até parece que estava respondendo uma das críticas logo quando começou esse tarifaço aí, de que o Brasil deveria ceder mais, e aí ficou se discutindo como que deveria ser a posição do Brasil em relação a essas negociações, né? Isso. E a virada aconteceu foi na reunião da Assembleia Geral da ONU, onde houve aquele encontro rápido entre o Donald Trump e o Lula, e o Donald Trump, no discurso dele, ele citou isso pessoalmente, o que acabou destravando a negociação. Ontem teve a comunicação da Casa Branca com um documento falando extensamente sobre essa redução para 212 produtos. E ele cita a conversa que ele teve com o Lula por telefone em 6 de outubro, que isso daí tinha mostrado uma mudança nas negociações em relação ao decreto executivo 14323. Esse decreto é exatamente aquele que aumenta as tarifas em 40% para uma série de produtos, né? E ele diz que isso vai ficar em observação, vai ter uma continuidade e que as negociações seguem. E ele coloca algumas condições nesse primeiro documento, né? Ele diz que o Marco Rubio vai continuar observando os andamentos da questão. Houve uma evolução, mas ele vai continuar avaliando. Prevê-se nesse documento também o reembolso dos produtos que estavam a partir da vigência dessa redução de impostos, que vai do dia 13 de novembro, de meia-noite e 1 do dia 13 de novembro. Por que 13 de novembro? 13 de novembro é o dia da negociação entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, lá no Canadá, né? Então, isso tudo tem um andamento, ele vai continuar. É importante do ponto de vista econômico para o Brasil, esse alívio desses 212 produtos, principalmente produtos agrícolas, representam 10% da pauta de exportação do Brasil. Com relação ao ano passado, são quase 4,6 bilhões de dólares. Pra você ter uma ideia, só o café são 1,9 bilhão de dólares. As carnes congeladas, em torno de 944 milhões de dólares em negócios, né? As frutas são várias frutas, então fica difícil de falar. Os sucos que já estavam isentos no primeiro tarifaço, né, representam em torno de 120. Agora, alguns setores ficaram de fora, né? Você tem no setor agrícola o café solúvel, que ele representa algo em torno de uns 0,4% da pauta exportadora. Os Estados Unidos são destino de 20% do café solúvel brasileiro, mas ele é bem menor a sua participação em mercado, que são em torno de 120, 140 milhões de dólares. O café cru,
né, é 1,9, o café solúvel é 1,4, 1,5. Essa questão do café, na semana passada eu até conversei com o secretário de Agricultura aqui em Minas Gerais, tinha uma preocupação muito grande que apesar, né, do Brasil estar buscando abrir mercados, tinha uma preocupação de que o consumidor americano também pudesse se acostumar com outros blends, né, que não fosse o café brasileiro. Então, essa questão, mas tem esses pesares, né, desses outros de não estarem incluídos. Tem o pescado também, voltando, que é 0,2%, são 55 milhões de dólares. Eu estou falando dados do ano passado, tá? E o mel, que são 78 milhões de dólares. Importante, que precisa ser negociado, que ainda tem, são o maquinário para a produção e os calçados, que envolvem mais ou menos 217 milhões de dólares em exportações. Então tem muita coisa ainda para avançar que o Brasil precisa negociar, mas é importante e a gente tem que ver. Tem vários fatores que levaram a essa redução, né? Nós estamos vendo um período que houve primeiro a sinalização da queda de 10% do tarifaço para cafés e frutas no começo do mês, isso em geral, não só para o Brasil, né? E os Estados Unidos começaram a fazer negociações com vários países. Nós lembramos aqui, por exemplo, o acordo logo depois das negociações do Marco Rubio com o Mauro Vieira. Argentina, El Salvador, Equador tinham fechado acordos com abertura de mercado, né, e sinalizações de que eles não fariam taxações das Big Techs. Esse acordo do Brasil não foi aberto quais seriam as contrapartidas. Foi falado que foi o resultado de um avanço de negociação. Mas também tem um aspecto muito importante que os Estados Unidos estão pressionados por uma série de questões. Uma, ele está saindo do shutdown que teve um custo bilionário, né? Era em torno de 14 bilhões de dólares de custo. É o maior da história, né? Mais de 43 dias de paralisação do orçamento do governo. Você tem uma divisão dentro do Partido Republicano que começou a votar contra algumas das propostas do Donald Trump, inclusive a abertura dos acordos do Epstein, né, daquele escândalo de pedofilia, que ele teve que recuar no domingo anterior e depois houve uma aprovação unânime no Senado e apenas um voto pelo fechamento desses acordos. Ele tem também uma pressão econômica muito grande dentro dos Estados Unidos. A inflação em setembro chegou a 3%. Em abril era 2,3% de inflação. Há uma série de pontos que levam ao aumento dessa inflação. O principal peso está no setor de serviços, né? Os custos previdenciários, os custos de administração. Depois vem os imóveis e também a alimentação. Nesse período do início do ano, os produtos alimentares cresceram 2,7%. A carne bovina ficou 14% mais caro. O café chegou a 19% de aumento, né? Há uma projeção de que essa inflação possa chegar a 3,1% até o final do ano. O tarifaço teve uma série de custos para o consumidor norte-americano. Você vê, há uma pesquisa da Harris Poll que fala entre R$100 a R$750 a mais de custo mensal para o consumo para as famílias americanas. Do ponto de vista de aumento de impostos, uma pesquisa da Reuters aponta um crescimento de $1.300 por família em impostos. Então tudo isso leva a um aumento muito grande de pressão do público. E essas mudanças em relação à tarifa estão relacionadas também a essa questão que Donald Trump precisa dar um retorno para o eleitorado republicano dele e precisa também gerar um alívio na questão da inflação, que foi das bandeiras de campanha, que era exatamente o fato que ele ia zerar a inflação. Curiosamente, no encontro lá da ONU, em que começaram as negociações com o Brasil, né, que deslancharam... Logo quando ele falou da química, né? Exatamente. Ele também falou que havia zerado a inflação dos Estados Unidos. Na verdade, a inflação naquele período ali tinha começado a acelerar. Ela estava passando mais ou menos de 2,6, etc., ficou em 2,7 e agora está em 2,9. Né? Então, está a 3%. Então, é muito coisa. Essa pressão é muito forte sobre ele. Então, tem todo esse conjunto que
que está acontecendo e que ele precisa dar um retorno, por isso que ele conseguiu deslanchar, tanto do ponto de vista da articulação negocial entre os dois países, né, e do ponto de vista das pressões internas nos Estados Unidos. Eu ia falar justamente isso, o Fred acabou adiantando que é um debate que realmente precisa levar em consideração, é justamente isso, que esse acordo para os Estados Unidos foi só com o Brasil, então tem um simbolismo aí nessa relação e nas negociações que têm acontecido, mas aí, como o Fred contextualizou bem também, toda essa mudança acontece no momento em que o presidente americano Donald Trump está sob pressão também para reduzir o custo de vida dos americanos. Aí fica a dúvida, né, a oposição de quem de fato é o mérito, se é a questão da economia interna dos Estados Unidos, que está pesando, diplomacia brasileira, mas aí, Fred, ano que vem tem eleição parlamentar nos Estados Unidos, né? Isso aí pode ter alguma influência também nessa mudança das negociações dos Estados Unidos com os países? Eu acho que o tarifaço ele pode pesar nesse ponto, sim, porque o tarifaço ele entra como uma forma de reduzir o déficit dos Estados Unidos. A expectativa é que ele reduza o déficit em torno de 3 trilhões de dólares, ou esse impacto, né? Não, mentira, o déficit está nessa faixa dos trilhões, o tarifaço reduz em torno de 3 bilhões, perdão. Mas é uma questão de que o que está em jogo nas midterms tem todo um contexto da capacidade do Trump de mobilizar o seu partido e de angariar os independentes, né? Ele já tem a maioria na Câmara e no Senado, mas é uma maioria estreita. As midterms normalmente compensam o poder do partido que tá comandando a Casa Branca. Então, normalmente, o opositor consegue uma votação boa. Não é o que está acontecendo nesse momento, mas ele também está enfrentando dificuldades para a condução do próprio Partido Republicano, né? A Marjorie Greene, que era uma aliada, a congressista da Geórgia, era uma aliada forte dele, se distanciou e ele teve discussões públicas com ela, né? O que gera que mostra, né, um pouco que o controle que ele aparentava ter sobre o Partido Republicano não é tão extenso quanto se imaginava. Então ele vai lidar com isso. E as midterms são realmente muito importantes para a condução do projeto do Donald Trump, que é muito ambicioso, né? A ideia de tornar a América grande novamente envolve uma série de flexibilizações de regulamentações, reduções de impostos que ele precisa passar no Congresso, inclusive a redução de gastos da questão do Obamacare, né? O serviço de saúde dos Estados Unidos, que é um ponto extremamente polêmico e que tem votos, inclusive, no Partido Republicano. Não só é uma bandeira dos democratas e que tem votos dentro do Partido Republicano, justamente pelo tanto que eles impactam a população dos Estados Unidos. Fred, uma dúvida que eu tenho, logo quando começou essa questão das tarifas, né, o presidente americano falava muito de reindustrializar os Estados Unidos, né, para que os Estados Unidos produzissem suas próprias riquezas, os próprios produtos. Isso de fato conseguiu acontecer no meio de todas essas negociações? De certa forma sim, mas a reindustrialização é um processo longo, né? Você não, a indústria não brota do chão e principalmente não desenvolve assim, não reaquece de forma tão acelerada. Vamos lembrar que ele entrou no começo do ano, o tarifaço foi mais ou menos entre fevereiro e abril, né? Então tudo isso é um processo longo. Ele tem conseguido recompor as relações dos Estados Unidos com vários países, né? Nesse momento, o grande foco dele é a China. E ele está tentando reduzir o déficit comercial em relação à China. A questão da indústria é uma questão de que ele ainda vai precisar de fazer vários investimentos internos, né? Ele tem falado muito que a geração dos empregos com essa substituição, e a porta-voz da Casa Branca ontem falou a mesma coisa, disse que esses empregos foram gerados exclusivamente para americanos. São aqueles dados que eles dão sem citar a fonte. Mas é uma forma que ele tem para dar um retorno para a população e principalmente para o eleitorado dele. Mas, como eu falei, é um processo longo, é um processo que está em andamento, ele está conseguindo reposicionar o comércio internacional. Você vê que há uma mobilização da União Europeia para atender as demandas do Donald Trump. Ele está pressionando muito a Índia, né, por causa da compra de combustíveis fósseis da Rússia, né? Ele tem pressionado muito também México e Canadá para melhorar os termos dos acordos
para a produção conjunta entre os países. Boa parte da produção automotiva dos Estados Unidos, as autopeças vêm do Canadá e do México, né? Então ele tem tentado criar situações e tem forçado esses dois países a recuarem para melhor condição. Então, ao longo desse período, ele tem conquistado algum sucesso, mas não é o único fronte que ele luta na política interna dos Estados Unidos, e ele precisa angariar ainda mais apoio para poder desenvolver e conseguir a vitória que ele espera nas midterms. E tem um outro ponto que eu acabei passando um pouco no ar aqui também, em relação às tarifas, é que há um questionamento judicial, principalmente nas cortes locais, em relação às tarifas. Elas estão em julgamento em várias cortes nos Estados Unidos, como se elas pudessem ser retroagir ao estágio inicial pela constitucionalidade e pela legalidade dessas tarifas que são questionadas. Então ele também enfrenta essa resistência e ele está, de certa forma, se ajustando, né, como ele fez recentemente com a Argentina e principalmente com a China.